E aí, galera do 7º ano, beleza? Professor Fernando passando aí para bater um papo com vocês sobre o cálculo de volumes de blocos retangulares. A nossa saudação aí, legal? Muito bem. Quero problematizar aqui com você. Como você poderia definir volume? Será que volume seria a ideia que aparece aí na sua tela? Aumenta o volume. Na aula de hoje, conforme aparece aí na sua telinha, iremos estudar o cálculo do volume de cubos e paralelepípedos por meio de empilhamentos de cubos. Também veremos a resolução e a elaboração de problemas que envolvem cálculo de volumes de blocos retangulares, utilizando as medidas mais usuais. Aumenta o volume aí, galera, que a aula já começou, tá bom? Vamos nessa! Pensa aí em umas caixas aí, tá vendo aí na sua telinha? Tem um monte de caixa aí, mas a caixa que eu mais gosto, cara, é essa daí, ó. Pense no delivery aí, chegando aquele sanduíche legal, nessa época de confinamento aí, ó. Show de bola! Mas eu tenho certeza que esse sanduíche aí não se compara à merenda da escola. Abraço aí pro pessoal da equipe da merenda. Vamos nessa! Olha só, lembra uma aula nossa que a gente falava sobre o que significa 1 metro de areia? Tá lembrado? Olha para mim aqui. Tenho certeza que você tem acompanhado nossas aulas lá. Olha só, 1 metro de areia, na verdade, é a quantidade de areia ou de outra coisa qualquer, até mesmo água, que a gente pode colocar dentro de uma caixa como essa aqui, conforme aparece na sua tela. Então, 1 metro de areia deveria ser dito 1 metro cúbico de areia, ou de água, ou de cereal, ou de pedra, não importa. Qualquer coisa granulada, por exemplo, né? Você pode colocar, portanto, dentro de uma caixa com tais dimensões: 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de profundidade. Deveríamos, portanto, dizer 1 metro cúbico de areia. Ok, pessoal? Só lembrando aí de aulas nossas passadas. Lembro também que em matemática o assunto ele é cumulativo, tá joia? Ele vai se acumulando. E aí, interessante a ideia de que um discípulo perguntou para o mestre assim: mestre, o que é uma coisa difícil? Aí o mestre olhou para o discípulo e disse assim, repetindo essa parte, tá? Então o mestre, olhando para o discípulo, disse assim: uma coisa difícil, na verdade, é um conjunto de coisas fáceis. Quando eu falo que os assuntos em matemática vão se acumulando, na verdade, são itens fáceis que de forma cumulativa talvez você possa dizer: professor, tá difícil, calma, mas eu tô aqui para te ajudar. Vamos nessa? Olha só, lembra aqui como é que a gente converte de metro cúbico para centímetro cúbico? Lembra? Por exemplo, a gente vai precisar disso na aula de hoje. Lembrando aí, galera, olha só, metro linear de uma casa em uma casa decimal, tá joia? Serve para medir a distância entre eu e você. Por exemplo, você que está aí em Araripina, em Timbaúba, em Paulista, por exemplo, espalhado aí pelo nosso estado maravilhoso, essa distância em linha reta é chamada de metro linear, ok? Mas existe o metro quadrado também. O metro quadrado, cujo expoente é 2. Você pode ver isso em aulas anteriores nossas, tá joia? Ele tem o expoente 2 e serve, portanto, para medir piso, superfície, parede, a superfície de um lago, por exemplo, tá joia? Mas nessa aula a gente vai precisar do metro cúbico, tá bom? No metro cúbico você vai precisar movimentar as casas decimais de 3 em 3 casas, tá lembrado? Ok, pessoal? Ficou claro essa ideia de metro linear, metro quadrado e metro cúbico? Eu incentivo que você dê uma olhadinha nas aulas anteriores que falam justamente sobre isso. Tá ok? Vamos ver um exemplo aqui, falando sobre tudo isso. Eu tenho certeza que ficou claro para você a ideia de metro linear, metro quadrado
e metro cúbico. No entanto, eu acho interessante na aula de hoje a gente revisitar a ideia de transformar metro cúbico para outra unidade, também com o expoente 3, assim como aparece na sua tela. Dá uma sacada ali. Olha só, converta para metro cúbico. Esse número todo aí vai ser convertido da seguinte forma. Veja, perceba que aparece na sua tela as setinhas na cor laranja, de centímetro cúbico para metro cúbico, ok? Perceba também que a movimentação das setinhas no número ali que aparece na sua tela será um salto triplo. Percebeu? Veja que de centímetro para metro são duas casas, mas são duas casas triplas. Perceba, portanto, que serão 6 casas decimais que serão movimentadas. Sacou aí? Ficou claro? Tranquilo? Qualquer coisa, volta o vídeo aí e aí você põe no ponto, eu tenho certeza que você vai entender. Tá joia? Vamos lá! Sacou aí como é que ficou? Veja como aparece na sua tela. 15,2354332. Eu não estou preocupado aqui na leitura do número em si, mas sobretudo onde a vírgula ficará posicionada. Tá joia? Vamos nessa aqui. Olha só, quero lembrar para você que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, tá bom? Isso vai acarretar no entendimento de que 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico de água. Se você tem um tanque com 1 metro de largura, com 1 metro de comprimento, com 1 metro de profundidade, portanto, você vai ter ali 1000 litros. 1 metro cúbico de água corresponde, portanto, a 1000 litros. Enquanto que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, conforme aparece ali na sua telinha. E aí, galera, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Dá uma sacada conforme aparece aí na sua telinha. Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas medindo 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura que segue. Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o resultado obtido foi... E aí, consegue dar uma sacada aí nesse resultado? Perceba que há na figura algumas caixas que estão ocultas. Isso mesmo, cara. Veja que tem umas caixinhas escondidinhas ali. Veja se não é assim. Eu vou tentar te ajudar aqui na resolução dessa questão. Vê como é que eu montei ela. Cada cubinho tem, portanto, 40 vezes 40 vezes 40 centímetros de aresta. Ou seja, de ladinho, ok? De quina. O que corresponde, portanto, a 6.400 centímetros cúbicos. Isso para cada cubinho. Mas eu tenho certeza que você já observou que tem cubinho escondido aí. Veja se não é assim. Vamos contar aqui aqueles cubinhos que aparecem. Vamos juntinhos aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, ali na base. Tá vendo? Agora mais acima. 4, 5 e no topo, 6. Olha só, dá uma sacada aí. Perceba que nós temos 6 cubinhos que aparecem aí na sua telinha. 6 cubinhos visíveis. Porém, nós temos outros cubinhos invisíveis ali que os olhos não conseguem captar. Quantos seriam os cubinhos invisíveis? Isso, exatamente 4 cubinhos. Porém, como cada cubinho tem 40 centímetros de arestas, nós vamos multiplicar 40 vezes 40 vezes 40, um total de 64.000 centímetros cúbicos para cada cubinho. Mas lembra, nós temos no total 10 cubinhos, 6 que aparecem, mais 4 que ficam ali por trás, escondidinhos, ok? Sacou? Tá ligado aí? Vamos nessa então. Olha só, fazendo, portanto, a conversão de centímetro cúbico para metro cúbico, conforme aparece
na sua tela, veja como vai ficar. Ah, legal! Tá entendendo aí? A vírgula se movimentou 2 casas triplas, exatamente no total de 6 casas, de centímetro cúbico para metro cúbico, ok? Vai ficar assim então. 64 mil centímetros cúbicos correspondem a 0,064 metros cúbicos vezes 10 cubinhos, isso mesmo, que vai dar um total de 0,64 metros cúbicos. Portanto, alternativa A. E aí, galera, tá conseguindo acompanhar aí? Yes! Massa! Legal, hein? Vamos nessa, outra questão aqui. Olha aí na sua tela. Capacidade do tanque de combustível. Um determinado veículo tem o tanque de combustível no formato de paralelepípedo retângulo, com as seguintes dimensões: 0,25 metro, 0,50 metro e 0,40 metro. Eu estou falando no singular porque está abaixo de uma unidade, ok? Sabendo que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros, qual é a capacidade em litros desse tanque? E aí, conseguiu ver o resultado? Rabiscou aí no seu caderno? Vou colocar aqui na telinha para você verificar se bateu igual com o seu. Vamos ver então? Olha só, 0,25 vezes 0,50 vezes 0,40. Tudo isso vai dar igual a 0,05. Porém, a questão está pedindo isso em litro. O que acontece aí é que está em metro cúbico, ok? Vamos transformar isso para litro? É só avançar a vírgula, exatamente, 3 casas ou uma casa tripla, que vai dar 50 litros. Ok, galera? Legal? Conseguiu aí? Minha saudação aí. Show de bola. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.